Edu Gerac, a gente começa no sábado, começa em Itaquera, porque vem aí um grande jogo. Corinthians e Fortaleza, que ano passado se enfrentaram 4 vezes, 2 pela Sul-Americana e 2 pelo Brasileiro. Promessa de um grande jogo, Edu. Não, sem dúvida, né? Ainda mais aí, como o Elton disse, né? Já aconteceu muita coisa, parece, nessas primeiras 4 rodadas, inclusive a recuperação. Será que é a recuperação do Corinthians? Vamos ver então sábado em Itaquera, né? O Corinthians que não começou muito bem o campeonato brasileiro, mas no último jogo, jogando em casa contra o Fluminense, foi bem, ganhou sem maiores sustos, né? Do Flu. Então vamos ver se mantém aí essa boa fase. Teve um jogo também no meio da semana pela Copa do Brasil, ganhou fora de casa, ganhou lá em Natal do América por 2-1. Então vamos ver aí se o Corinthians continua nessa curva ascendente. Agora, do outro lado, tem um time que está bem também, que é o Fortaleza, né? Um time que, quando joga como visitante, costuma complicar, porque tem uma transição muito rápida, principalmente o São Paulo que o diga, né? Na estreia no Morumbi. Então vamos ver aí o que esse jogo nos aguarda, o que esse jogo pode nos revelar, né? O que vamos aguardar aí para essa partida? Lembrando que temos até uma tela para mostrar aqui logo de início, que a vida do Corinthians contra o Fortaleza não vem sendo tão fácil, não, né? Se a gente perceber aí nos últimos 5 jogos, o Corinthians não venceu nenhuma vez. Tivemos aí 2 empates, né? Uma vitória do Fortaleza em casa lá em 2022, uma outra vitória em 2023 e nos 2 jogos da Copa Sul-Americana, né, o Corinthians empatou em casa 1-1 e em Fortaleza, o Fortaleza acabou passando, né, naquele mata-mata da Copa Sul-Americana. Então vamos ver aí o que esse jogo vai nos reservar, né? A expectativa, obviamente, é de uma partida muito interessante em Itaquera no sábado. Apesar da má fase do Corinthians, Elton, que ele está tentando atravessar agora, né? O Corinthians, nos últimos 5 jogos em casa, ele venceu 4 com uma boa quantidade de gols, né? Só ficou naquele empate contra o Atlético Mineiro. Por outro lado, o Fortaleza nunca venceu o Corinthians como visitante. Você acha que esse fator casa vai ser preponderante para o Corinthians conseguir essa recuperação que ele tanto precisa no campeonato? Eu acho que já teve um peso maior. Se a gente for olhar o retrospecto recente, e a gente está falando de um Corinthians que não só ainda não encontrou a sua estabilidade, mas vive um momento de oscilação emocional que pode influenciar, impactar inclusive na reação do torcedor no estádio, não vejo isso como uma grande vantagem, como já foi em outras oportunidades. O Corinthians que vinha nessa sequência, venceu os 2 últimos jogos, mas vinha na sequência de jogos sem vencer e sem marcar gols, né? Fez 5 nos últimos 2, já dá pelo menos uma melhorada no ambiente e principalmente, né, fazendo com que o time compense um sistema defensivo que ainda não se encontrou. Então, imagino que o jogo vai ter, obviamente, a vantagem do mandante, conhece muito bem o estádio, sabe muito bem utilizar isso na maioria das vezes, tem uma torcida que muitas vezes o time não jogando bem acaba carregando a equipe, mas eu vejo o Fortaleza nesse momento da temporada, até agradecendo de jogar como visitante, porque, como o Edu falou, o jogo do Fortaleza é um jogo de transição rápida e que exige campos bons para jogar. Foi assim no Morumbi e vai ser assim na Arena Corinthians. Então, eu acho que para o Vojvoda é até interessante jogar dessa forma, porque o Castelão não tem oferecido isso, né? No jogo contra o Vasco, Fortaleza foi prejudicado também por conta de um campo pesado que desfavorece o seu jogo. Então, vejo o Corinthians, logicamente, tendo essa vantagem por conhecer muito mais o seu campo do que o Fortaleza, mas a vantagem, eu acho que em outras oportunidades já foi maior. Porque eu acho que o futebol aplicado acaba se equilibrando. E na temporada passada, né, a gente mostrou esse retrospecto recente, o jogo da Sul-Americana era para o Fortaleza ter vencido, inclusive. Fortaleza foi melhor que o Corinthians nesse jogo que acabou empatando por 1-1. Jogo que classificou, inclusive, o Fortaleza para a final da Copa Sul-Americana, né? Um dos jogos que aconteceram, porque o jogo da volta acabou sendo no Castelão, mas esse jogo da ida já era algo para deixar Fortaleza com uma vantagem ainda maior. Então, acho que é um jogo que favorece muito o visitante e, por isso, deixa o confronto um pouco mais equilibrado.
Ricardo, na beira do gramado a gente vai ter também um confronto bastante interessante. Vojvoda contra Antônio Oliveira. O que é que você espera, hein, Ricardo? Eu espero um confronto muito interessante, precisamente como referiste. Eu acredito que estamos perante um duelo, talvez, de dois dos melhores técnicos que neste momento estão no Brasil. São dois técnicos muito competentes, apesar do Fortaleza deste ano ainda estar a lutar bastante para encontrar o seu ritmo. Algumas informações que eu tive que dentro do Fortaleza, Vojvoda já não fosse talvez tão unânime. Isto até há 2, 3 jogos atrás, o que me surpreendeu bastante. Eu acredito que por tudo o que tem feito o técnico do Fortaleza é realmente um dos nomes mais fortes do Brasileirão neste momento. É um técnico com um talento muito grande, uma capacidade de trabalho muito grande. Mas estes últimos jogos, também segundo informações, parece que estabilizaram um pouco mais essa relação. E do outro lado, António Oliveira, que tem uma tarefa gigante, depois de ter brilhado muito no Cuiabá, fez um trabalho absolutamente extraordinário. Parece-me justo a chegada dele ao Corinthians. Os últimos resultados têm revelado um pouco já da forma de jogar do António. É uma pessoa também que trabalha muito, muito. Uma pessoa extremamente séria. Eu tenho o privilégio de o conhecer pessoalmente. E realmente é uma pessoa de uma humildade e de uma capacidade de trabalho muito assinaláveis mesmo. Ele está a 200%, eu diria, no Corinthians. É realmente uma pessoa que está a viver o Corinthians 24 horas por dia, naturalmente, e acredito que vai ser extremamente interessante, com uma grande vantagem, realmente, como o Elton referiu, e o Eduardo também já tinha apontado para aí. Eu acredito que neste momento o Vojvoda e o Fortaleza se sintam bem a jogar fora de casa, talvez até melhor. Acredito num embate tático muito interessante, com duas equipas que ainda não estão longe do seu ápice, do seu melhor momento na época. O Fortaleza tem uma particularidade, não é, que tem um jogo a menos. À quarta jornada, o Brasileirão já apresenta um jogo a menos. É realmente um caso absolutamente extraordinário por causa de um jogo da Copa do Nordeste. Enfim, é o que é. Acho absolutamente extraordinário que à quarta jornada já tínhamos uma equipa com um jogo a menos, o que já cria ali uma instabilidade a todos os níveis. E portanto, mas o Fortaleza realmente encontra-se nessa situação, apesar de ter um jogo a menos, está a meio da tabela. Acredito que continuará a subir de graus. Vai ser um jogo extremamente interessante, um jogo muito, muito bom de seguir.